Olá, olá, olá. Vamos então para mais um podcast do nosso programa aqui Integrando Saúde. Hoje o nosso episódio está muito, muito especial. Não tenho um convidado, nem dois, temos 3 convidados. Vamos falar um pouquinho sobre saúde e empreendedorismo com propósito, como viver uma lifestyle, uma vida que faz sentido para a gente, como isso impacta a nossa saúde. Então, hoje, fica aí, siga o nosso canal, vem com a gente, que vai ser um papo aí bem divertido, bem extrovertido. E é um prazer estar com esse time aqui hoje. Nossa, um prazer enorme mesmo, assim. Então, eu vou pedindo para cada um contar um pouquinho, uma história para a gente se apresentar, tá bom? Depois vocês podem ver ali na biografia, tá aqui no link abaixo do nosso podcast, quem os nossos convidados, né? O que eles fazem. E com vocês, então, Cat, por favor, se apresente. Bom dia, Brasil! Ia começar de outro jeito. Bom dia. Bom dia, gente. Meu nome é Catarina Esquilante. Tô muito feliz também de estar aqui com convidados incríveis. Maísa, que eu já conheço um pouquinho, você também para conhecer aqui. Sempre que eu me apresento, eu gosto de falar quem é a Cat no LinkedIn, quem é a Cat na fila do pão. Então, vou falar do meu ponto de vista profissional e do meu ponto de vista pessoal. Então, no meu ponto de vista pessoal, eu sou uma Cat ex-burnoutada, né? Em 2019, eu tive um burnout bem pesado, então saúde, assim, sempre foi prioridade na minha vida a partir de então. Sempre foi desde criança, né? Sempre pratiquei muito esporte. Mas saí disso, me transformei em uma triatleta, eu mudei, assim, totalmente o meu estilo de vida. Isso compõe, acho que, diversos pilares, né, dentro do nosso dia a dia, desde a forma que a gente respira, né, desde a forma que a gente pausa, da forma que a gente realmente prioriza o esporte dentro do nosso dia a dia, se prioriza dentro do dia a dia, aprender a dizer não para muitas outras coisas e aprender a dizer sim para sim. Sim para si. Então, acho que isso é um pouco aí da minha história pessoal, né? Nos últimos anos me tornei triatleta. No ano passado fiz aí 2 Ironmans, um na África do Sul, um aqui em Floripa. Então, foi toda uma jornada, assim, de realmente me fortalecer, entender quem eu sou, priorizar saúde em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. E do meu ponto de vista profissional, eu sempre fui intraempreendedora, então sempre trabalhei em grandes organizações, já trabalhei na indústria, já trabalhei em saúde, em startup, e hoje estou numa consultoria que chama Vanad, que é uma joint venture da Accenture e da Microsoft, trabalhando com inteligência artificial, que aí é o assunto hype do momento. E sempre procurei, assim, dentro do contexto corporativo, né, que nem sempre é um contexto onde a gente escuta muito falar sobre propósito, sobre impacto, né? Muitas vezes empresas bem quadradas. Eu sempre procurei, dentro desses espaços, transformar a forma que as pessoas pensam, transformar com pequenos que se transformaram em grandes projetos, a gente conseguir levar um impacto para a sociedade de alguma forma. Então, alguns pilares que a gente acredita de um prêmio que eu participei de intraempreendedorismo, que chama Young Leaders, a transformação começa na gente, né? Então, primeiro a gente precisa se transformar para conseguir transformar o outro, para conseguir transformar a empresa e para conseguir, assim, transformar a sociedade. Uau, Iron for Change. Iron for Change! A mudança começa em você. Exatamente. Então, acho que é um pouco disso aí, das minhas 2 histórias. Linda! Anderson, por favor, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que o pessoal está assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A Maísa já conheço há mais tempo, mas conhecer vocês hoje já tenho ouvido falar e vai ser um prazer bater esse papo. E bom, eu sou meio mineiro, meio paulista, assim. Eu nasci em Itajubá, sul de Minas, mas eu cresci em São José dos Campos, São Paulo. E com 18 anos fui para Lavras, Minas Gerais, onde eu morei, se for contar no total, 2 vezes que eu morei, saí e voltei. Há 15 anos, assim. Então, Lavras foi uma cidade onde eu estudei, fiz graduação em administração, fiz mestrado em marketing e depois voltei para fundar a Vida Veg, que meu propósito de vida é salvar animais através do empreendedorismo. Então, eu fundei a Vida Veg, que hoje é o maior laticínio vegano do Brasil, tem 45 produtos em 6 mil pontos de venda no Brasil inteiro. E minha vida está muito vinculada a esse propósito de vida do veganismo, que aí a origem foi por amor aos animais, mas que eu também descobri muita vantagem para a saúde nessa alimentação vegana e muita vantagem para a sustentabilidade do planeta
através dessa alimentação mais coerente com o meio ambiente. Então, minha vida está muito ligada a isso. E, pô, eu descobri esse propósito quando eu entrei numa ONG de proteção animal em 2010, né, 14 anos atrás. E eu sempre amei os animais. E quando eu entrei nessa ONG, tinha vários veganos e vegetarianos. Para mim era meio estranho aquilo. Eu fui estudando a fundo e vendo... Mineiro, né? Mineiro. E aí eu tentei achar um queijo vegano, tentei achar um iogurte. Eu tava no meio da bacia leiteira de Minas ali e não achei. Então eu falei, pô, não é possível que ninguém vai fazer um iogurte, um queijo, um requeijão gostoso, saudável, vegano. Daí surgiu essa ideia e... Só que aí eu fui trabalhar numa grande empresa também. Fiquei 4 anos na Agroceres, em Rio Claro, São Paulo. E aí eu vi que eu tava... Apesar de estar ganhando bem financeiramente, viajando o mundo, eu tava desalinhado com o propósito de salvar animais. E aí, em 2015, eu pedi demissão, fui para lá, para Lavras, voltei para Lavras e fundei a Vida Veg. Em 2022, eu saí da diretoria da empresa, resolvi sair. Em 23, fiz um sabático aí, viajei 23 países e uma experiência incrível, né? Autoconhecimento, espiritualidade também muito linkada a isso. E depois lancei esse livro aqui, Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado, que eu vou falar mais adiante. Hoje moro em Floripa, graças a Deus. Sou Ilha da Magia, no Campeche. Somos todos campecheiros. Campeche. Que aí minha vida é muito natureza, esporte, veganismo e Campeche é o lugar ideal para isso no Brasil e talvez até no mundo, né? Fala baixo. Não, gente, chove muito, tá muito frio lá fora hoje. Tá frio demais, isso é verdade. Em resumo, é isso. Muito obrigada, Anderson. É um prazer enorme ter você aqui também com a gente, viu? Vai ser um papo muito legal, assim. Obrigado. E agradeço fazer queijos veganos gostosos. Eu também sou desse time, realmente é uma dor no mercado. Agradeço, sou cliente também. Você também é vegano? Não sou, mas eu adoro os produtos. Sempre tem lá em casa. Se chegar lá em casa, você vai achar sempre. Rick, por favor, se apresente. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer conhecê-los. E obrigado quem está acompanhando a gente, né? Hoje em dia, no mundo tão rápido, parar para ouvir alguém, né? Ainda mais assuntos que me fazem tanto sentido, é um privilégio. Então, eu vim do mercado financeiro. Eu trabalhava em banco de investimento em São Paulo, Nova York. E eu pedi demissão para viajar. Eu tinha esse sonho de viajar o mundo. Passei 3 anos viajando, África, Ásia, enfim, foi uma longa viagem que tem muita história, só de viagem assim. Então vou pular um pouco essa parte da viagem para não me estender nela. E faz 10 anos que eu cofundei a Worldpackers, que é uma plataforma para você viajar e trocar habilidades por hospedagem. Então você ajuda algumas horas por semana em troca da hospedagem, né? Então hoje tem em mais de 100 países, lugares que você pode viajar e ter essa experiência. Tive a experiência do burnout também, em um determinado momento dessa jornada. Então, aí que entra muito mais forte o propósito, a saúde, o esporte, a alimentação. Então, na minha vida anterior, vamos dizer assim, no banco, era o objetivo do banco que eu trabalhava, né, e das pessoas e toda a energia do local, era você maximizar o lucro a qualquer custo, né? Então, por isso estou muito curioso para ler seu livro também. E independente de saúde, qualquer outra coisa, não entrava nessa conta, né? A conta era simplesmente o custo de oportunidade, ele é baseado em relação ao máximo que você consegue acumular. Então, variáveis como saúde, planeta, meio ambiente, nunca eram levadas em conta, né? Então, para mim não fazia sentido aquilo, mas aprendi muito ali, o que me levou a esses 3 anos viajando e muito aprendizado que eu levei para a Worldpackers também nesses anos empreendendo, né? Então, tem muita história relacionada a essa vida, como as pessoas buscam o sucesso, o reconhecimento, o dar certo ali na vida. Uma experiência de liberdade total, que eu fiquei esses 3 anos viajando sem celular, sem nenhum tipo de compromisso, assim. E depois o propósito entrando muito mais forte, permitindo que mais pessoas pudessem ter essa experiência, se descobrirem, sem precisar ter muito dinheiro para viajar. E o momento que eu estou de vida é um momento dessa busca por equilíbrio. Aí, de novo, mais de 10 anos de empresa, tenho uma filha pequena, morando aqui em Floripa. E aí, seguindo, equilibrando esses pratos todos, né? Saúde, família, trabalho, propósito, prazer, hobbies, né? No mundo sempre mudando, com tecnologia sempre em todos os pontos. Então, uma honra estar aqui e discutir esses temas tão essenciais aí com vocês. 3 anos sem celular.
Maravilhoso. Tô feliz aqui de segunda a sexta sem Instagram. Imagina. Mas era uma outra época também, né? Era uma época que hoje eu acho que ia ser bem difícil eu conseguir fazer isso, né? Isso aí faz 13 anos que eu viajei, né? Faz 13 anos. Né? Nesse período, Nossa, mas incrível. sem celular. Teve um momento que eu fiquei mais tempo na Índia, que eu comprei um daqueles celularzinhos pequenininhos assim que tinha, mas depois que eu saí, quando eu fiquei mais tempo ali, e aí tinha umas épocas que minha mãe, ela ficava bem preocupada, assim, né? Fiquei 6 meses na África, 6 meses na Índia, então teve alguns momentos que, esse momento ali da Índia, eu fiquei com um celularzinho. Muito bem, obrigado, Rick. Então, pessoal, vocês viram que o nosso papo aqui hoje tá bem recheado, bem legal, assim, né? Eu vou me apresentar também para quem não me conhece. Meu nome é Maísa, eu sou médica, eu sou psicóloga. Eu faço hoje um trabalho de levar a saúde para as pessoas através da biografia delas, através da história de vida delas. Foi um processo que partiu da minha experiência de vida também, de perceber o quanto a minha história de vida era um processo de autopercepção de cura também, né? E hoje eu levo esse método para as pessoas no consultório e nas organizações. A ideia desse nosso projeto, desse podcast, surgiu exatamente daí. Quando eu comecei, né, a perceber essa conexão forte que tem entre o trabalho e a saúde. Né? Como a gente vive a nossa vida, as nossas formas de estar no mundo mesmo, e o trabalho é uma das grandes expressões nossa de forma de estar no mundo, né? Como isso impacta na nossa saúde, no nosso processo de ser uma pessoa saudável, né? E daí, a gente sempre está pensando saudável de uma forma bem ampla. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que considera o emocional, né? Que a parte do burnout, por exemplo, o mental, as relações, né? Como que no nosso dia a dia das nossas organizações a gente consegue ter relações saudáveis, né? Então, eu vou contar uma historinha para vocês, assim, para quando a gente começar a falar um pouquinho do que a gente entende como propósito, né? Vamos para esse tema, assim, definindo para a gente o que é um negócio de propósito, o que é ter propósito na vida. Eu estava pensando sobre isso, óbvio, né, assim, para a gente trazer esse assunto, e eu lembrei de uma história. Eu adoro as histórias, né, pessoais. Eu fui, assim, aquela típica adolescente, gente, sabe? Típica adolescente questionadora, que gosta de provocar. E uma vez conversando com a minha mãe, e ela tentando dizer, porque sim, porque sim não é resposta. Né? Eu não lembro exatamente o contexto, mas eu peguei e falei assim, mas mãe, o Caetano, citando Caetano Veloso, minha mãe, mas o Caetano faz tal coisa. Ela virou para mim e falou assim, mas o Caetano é artista. Artista vive outra vida. A gente não é artista. Aquilo me pegou de um jeito, assim, adolescente. Eu falei, isso não faz parte do que eu acredito. E hoje eu vejo que eu sou muito, muito, muito feliz, assim, e grata, porque eu realmente vivo a minha arte. Vivo a minha vida, o meu propósito, sabe? Então, e às vezes a gente acha que ser artista na vida tem só a ver com expressões artísticas mais tradicionais, né? E eu acho que, para mim, agora definindo, assim, a gente viver o nosso propósito passa um pouco por isso, sabe? Assim, da gente viver a nossa arte, a nossa essência, realmente o que nós somos. Então, trouxe essa história para a gente pensar um pouquinho, né, assim, sobre o que é ter um propósito na vida, o que é viver o nosso propósito. Me ressoa muito, mal, o que você trouxe. Quando eu fui escolher faculdade, eu queria fazer biologia, na real. Os 2 testes vocacionais primeiros deu biologia, mas aquela história, biologia não dá dinheiro, biologia, mesma história da arte, né? Também tem esse histórico familiar de, não, artista é louco, artista tá sempre no... pode até ter uma felicidade ali, mas não tem as condições materiais, né? Ou na biologia, né? Então isso era uma crença muito forte, que, assim, pra mim também na adolescência. Acho que hoje isso tá mudando, né? Acho que nas gerações mais novas isso, felizmente, tá mudando. Mas aí no 3º ano do ensino médio eu falei, não, então eu preciso ir pra esse lado. Eu estudei economia na faculdade e depois fui pro lado de bancos, perceber que não era isso que eu queria, para ir para um outro lugar, conseguir empreender com vários desafios, e eu vejo o empreendedorismo como uma forma de arte também.
tanto no livro do Anderson quanto no meu, tem a palavra propósito, né, na capa. E é uma palavra que ela ficou meio batida até ultimamente, né? Assim, virou um tema meio até banalizado de alguma maneira e até meio ridicularizado, né? Aquela ideia de, não, mas é impossível todos viverem seu propósito, né? Então, acho que a palavra propósito e relaciona com condições materiais, né? Com dinheiro, com arte, né? Com amor. E eu vejo todas elas relacionadas, né? Mas para uma sociedade ainda muito cética, né? Muito cínica também em vários momentos, é considerado algo impossível ou ilusório, ou até um perigo você ficar falando isso para as pessoas, porque elas vão se desviar daquela rota segura, aquele caminho que vai trazer as condições materiais futuras, né? De acúmulo de capital, né? Nossa, super. E até eu que vinha muito do contexto corporativo, sempre tive presente, né? Eu lembro que em 2013 que eu trabalhava numa indústria, assim, bem tradicional, aquela bem quadrada, alemã, que não pode sair todo mundo igual, com a mesma roupa, com a mesma faculdade, com a mesma idade, tudo muito, assim, padrãozinho, né? E eu sempre tive uma mentalidade diferente, né? E eu olhava ali, eu falava, acordava de manhã, toda animada, eu falava, ai, gente, a gente vai transformar o mundo, Bom dia, Brasil! Fazer aquilo. E assim, diariamente, eu escutava todo mundo, tipo, nossa, e era estagiária? Ah, ela vem a estagiária, coitada, iludida. Ai, quem conta? Você conta ou eu conto? Não, todo mundo me contava, exato. Todo mundo me contava todos os dias, assim. E era muito chato pra mim, né? Porque, poxa, eu começava a puxar iniciativas, eu começava a puxar projetos. E ela falava, meu, você tá perdendo seu tempo, isso aí não vai levar a nada. Eu falava, gente, mas é que faz tanto sentido, isso vai melhorar a vida de tanta gente, sabe? Trazer saúde, trazer tempo livre, né? Por meio da tecnologia, a gente conseguir automatizar tarefas, lições, novos produtos, isso vai trazer qualidade pra sua vida. Você não precisava ficar fazendo um monte de coisa manual e tudo mais. E eu pensava isso. E quando eu comecei a, em algum momento ali, realmente me questionar, né? Igual você falou, nossa, mas será que eu sou a única maluca, assim, no mundo e tal? Eu entrei pro Young Leaders, que é uma comunidade, assim, um prêmio que une vários malucos que tem essa vontade de transformar o mundo. Eu acho que isso transformou muito a minha vida, assim, porque acho que um dos principais fatores pra gente poder seguir o propósito é a gente estar com pessoas que acreditam em você e que acreditam também no mundo, né? E a partir do momento que eu comecei a ver, eu falei, gente, tem gente muito mais maluca que eu. Tipo assim, não tô sozinha, né? Eu não tô sozinha. Não estamos sozinhos. Não estamos. E, tipo, pessoas que vieram de contextos 1000 vezes menos privilegiados do que o meu, que não tiveram muito menos oportunidades do que eu tive na minha vida, né, no contexto familiar e tudo mais, e fizeram muito mais, com muito menos. E aquilo começou a realmente, assim, me nutrir para conseguir, dentro desses contextos que são extremamente desafiadores, poder seguir em frente. Então, de uma jornada de propósito, eu vejo muito isso, assim, né? Eu acho que é muito normal ter pessoas que se questionem, a gente olhar para alguns desafios e falar assim, meu Deus, né? Será que isso realmente vai dar certo? Será que isso faz sentido? Mas confiar nesse propósito e estar com pessoas que, de alguma forma, vão nos ajudar, seja emocionalmente, né? Ou seja, com palavras de afirmação ali no dia a dia, e também com conexões que tenham conhecimentos que possam te ajudar de forma prática, eu vejo muito como um caminho da gente conseguir, na prática, seguir os propósitos, apesar de todos os desafios que a gente enfrenta com isso, né? Uhum. Ô, Cat, quero só te fazer uma pergunta, então. Como que você chegou no seu propósito, assim? Como foi que isso começou a fazer sentido pra você, assim? Foi uma questão pra você na vida, assim? Como que foi? Olha, não foi um estalo. Uhum. Eu vejo muito assim, o meu propósito, eu defino ele, né, como conseguir inspirar as pessoas a transformarem o ambiente delas. Porque eu acredito que se cada um, né, hoje eu tô inserida em um contexto específico, mas se eu inspiro outras pessoas em seus contextos a transformarem esses contextos, a gente escala a mudança no mundo mais rápido. Porque aí cada um vai estar transformando o seu pedacinho, né? Então, eu acredito muito nisso como propósito. Eu acho que ele foi uma construção muito de desafios que eu tinha mesmo no dia a dia, né? E eu sempre olhei como os meus desafios, os desafios das pessoas ao meu redor, como algo que, nossa, tá, mais, como você falou, né? Se eu tô com essa dor do queijo, mais pessoas devem ter essa dor do queijo. Então, eu pensava exatamente isso. Então, tipo, eu descobri, né, outras possibilidades de fazer o que eu fazia de uma forma diferente e como eu escalava isso para outras pessoas. Então, se eu vejo dentro do meu contexto
que eu tava ali como estagiária, analista financeira também, fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de planilha. E eu falava, gente, isso aqui não faz Quem sentido nunca, nenhum. Exato. Se existe uma tecnologia que vai resolver isso pra mim, e eu trabalho numa empresa de 5.000 pessoas, eu consigo fazer isso pra 5.000 pessoas. Então, eu sempre tive essa visão. E quando eu começava a conversar e começava a ver os olhinhos brilharem, isso ia se expandindo, isso ia contagiando e a gente ia conseguindo transformar. Então, sempre teve um mentor meu que falava sobre, né, do Young Leaders, que a gente sempre traz essa visão, né, da gente, do outro, da empresa, da sociedade. Então, acho que foi um pouco enxergando essa potência, assim, né, da minha forma de pensar no meu pedacinho, como isso poderia transformar o meu entorno e a minha sociedade. Acho que foi aí que eu comecei a encontrar, mas mudando o tempo todo, assim, em questão de contexto. Sim. Anderson, no seu livro você já fala de propósito, né? De negócio com propósito. Como é que foi, assim, quando você pensou em montar o seu negócio, você já tinha forte esse conceito, esse sentimento de propósito contigo? Como é que foi o seu processo? Eu tinha uma incomodação muito grande de não estar satisfeito com o meu trabalho ali. Porque, para mim, eu tenho um capítulo aqui no meu livro só sobre propósito. Propósito é uma missão de vida. Então, eu acredito em Deus e, para mim, Deus coloca uma missão em cada ser humano que está aqui na Terra. E se você não está desalinhado com essa missão, vai ter um incômodo natural que, se você silenciar, você olhar para dentro, você buscar autoconhecimento, você vai encontrar o motivo desse incômodo, que é o propósito. E o propósito tem a ver com servir ao mundo, com melhorar ao mundo. Por isso que incomoda muita gente a palavra propósito e o tema, porque são pessoas que querem que se mantenha o mundo como está, são pessoas que estão mais bem financeiramente. E quando a gente fala de propósito, a gente fala também de justiça. A gente fala de melhorar a vida das pessoas, dos animais, preservar o meio ambiente. Então, como você pode servir ao mundo para melhorar ele durante a sua jornada de 80, 100 anos aqui na Terra, deixar um legado. E aqui eu tenho um método que ajuda as pessoas a encontrar propósito, que eu falo para ela fazer 3 listas. A primeira é como você pode servir ao mundo. A segunda é o que você faz que você ama fazer, que você tem prazer. Então, se você está alinhado com o seu propósito, o trabalho acaba que vira uma aventura, uma coisa boa, uma coisa prazerosa. Não tem aquele incômodo, domingo à noite já entra em depressão porque amanhã é segunda-feira. Você trabalha 24 horas, né? Até sonha. É prazeroso, faz parte da vida. Você está melhorando o mundo, você está fazendo um negócio que você gosta, você vê resultado, conecta com pessoas. Então, e a terceira lista é o que você tem talento, o que você faz que você encanta as outras pessoas fazendo. Que as pessoas te reconhecem, que você sabe que geralmente uma pessoa é muito boa em alguma coisa, sempre. Então, o que você tem talento, como você pode usar esse talento para melhorar o mundo, o que você faz que você ama fazer. Fazendo 3 listas, encontrando os pontos em comum nessas 3 listas. É o método CIA, que eu coloco aqui, servir, encantar e amar. É bem provável que o seu propósito está ali. É legal, parece o Ikigai, né? Tem uma conexão com o Ikigai. O Ikigai fala, tem uma diferença aí que o Ikigai fala que você tem que ser bem remunerado para isso. Só que eu já discordo um pouco, porque, por exemplo, a minha mãe, eu acredito que o propósito dela foi criar eu e a minha irmã de forma, assim, perfeita. E ela não era remunerada por isso. E permitiu a gente viver nosso propósito, eu e minha irmã, nos meios profissionais. Então, nem sempre vai estar ligado à remuneração, pode ser voluntariado também. Então, é isso, uma missão de vida para ajudar o mundo, usar seus talentos e sentir prazer na jornada. E nesse livro aqui eu falo muito sobre isso e trago esse método. Maravilhoso. Já quero presentear, então. Sim, por favor. Depois eu faço a dedicatória. Depois vamos deixar ali no link para as pessoas terem acesso, tá? Quem quiser. E aí eu trago... Eu já tô lendo. Foi o lançamento do livro. Sim, foi o lançamento do livro. Foi em março. Rick, vamos aproveitar então a sessão livros. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente também aí do seu livro, né? Que também tem a ver com propósito, né? O seu propósito. Sessão livros. São livros, então. Gente, e há 2 semanas eu comecei a melhorar a minha rotina de leitura. Eu tô muito feliz com isso. É uma coisa que eu percebi assim, até ouvindo vocês, né? As pessoas estão muito insatisfeitas hoje, né? Isso é um fato, né? Acho que assim, tem tantos motivos
pessoais, de saúde, econômicos, ambientais, né, de preocupações. E muito acho que se deve a não fazer o que tem que ser feito, né? Eu acho que propósito tem a ver com isso, né? Pode ser um chamado da alma, pode ser algo que você goste e faça bem, e o mundo precise, mas muitas vezes a gente foge do que precisa ser feito e vai por outros caminhos, né? Por atalhos, né? Principalmente numa sociedade que valoriza tanto questões que não necessariamente, né? E muitas vezes, muito pelo contrário, contribuem com o meio ambiente, contribuem com a saúde, contribui com o bem-estar, mas muitas vezes contribui com a manutenção do status quo e do poder de quem já está, assim, né? Então, muitas vezes ir para um lado do seu propósito, fazer o que precisa ser feito, vai na contramão. Muitas vezes você vai abrir mão de condições financeiras, pelo menos por um tempo, em troca de algo que pode te preencher mais internamente, né? Então, é algo até muitas vezes intangível, subjetivo, numa sociedade tão materialista, assim, né? E o livro, Caminhos Abertos, o que viajar nos ensina sobre liderança, propósitos, fazer a diferença no mundo. Tem parte desse relato biográfico, né, que eu contei aqui, mas os principais aprendizados que eu tive nesses 3 anos e outras viagens que levaram para o empreendedorismo, né? Então, o que eu aprendi viajando e com minha história de vida, que eu acredito que mais pessoas possam aplicar, né? Isso passa por minimalismo, passa por aprendizados na viagem, na prática, né? De negociações, de vendas e propósito, né? Então, como para mim esse lance da viagem, do voluntariado, é uma oportunidade que você tem de encontrando com a diferença, com um lugar diferente, com pessoas de diferentes religiões, culturas, tradições, você descobrir partes de você que você não conhecia, né? Então, não necessariamente você siga aquela jornada da carreira, né? Do carreira, casamento e a jornada pré-traçada ali na nossa vida, mas como a viagem pode ser um elemento, e viagem não no sentido de um produto, né? Que eu faço uma viagem para mostrar no Instagram para os outros que eu estou viajando, mas uma viagem com esse objetivo de se conhecer e sem necessariamente ter que ter dinheiro para isso, mas você poder servir, você poder colaborar com algum lugar, com alguma causa, com alguma comunidade, e os ganhos que você tem são muito maiores, né? Então, tanto o que você aprende em termos de línguas, de coisas que é para o seu currículo, mas principalmente de habilidades e sentimentos internos sobre você mesmo, né? Você se reconhecer no diferente. Então, o livro, ele fala um pouco tanto dessa jornada, quanto das viagens, quanto o empreendedorismo, quanto essa última parte, que é essa busca pelo equilíbrio, né? Que tem a ver com resultados de burnout, de experiências morando na natureza. Então, é um mix aí. Curioso. Já tô super curiosa. Eu vou ter que deixar os dois agora lá, né? Zero de cama. Sensacional. Muito bom. Eu acho que viajar sempre é um processo muito transformador, né? Assim, quando você faz uma viagem realmente com o intuito de se autoconhecer e desafiar e conhecer outras realidades, né? Amplia muito nosso repertório de exemplos, né? Assim, eu acho que a viagem traz muito isso, assim. Até pegando um pouco desse gancho, tem um conceito da inovação que a gente traz, chama self-innovation. É como você traz a inovação para dentro da sua vida. E aí eu me conectei muito com isso que você falou, porque a criatividade, ela vem muito com a essência do repertório, né? Quando você conhece muitas coisas diferentes, você é capaz de conectar essas coisas diferentes de uma forma diferente e isso se cria algo novo. Ou se combina com algo novo, que a gente chama, né? Além da criatividade, que é quando você cria algo novo, tem a combinatividade. Que é quando você pega várias coisas que já existem e combina para criar um produto novo. Que eu dou sempre o exemplo do petit gâteau. O petit gâteau, ele não é um produto novo. O cara pegou um bolo, um sorvete, uma calda, chamou um nome bonito e cobra 5 vezes mais por isso. Então, é uma combinatividade de coisas que já existem. E a viagem, pra mim, ela sempre desperta isso, assim, né? E as vivências, conhecer pessoas diferentes. Eu sou muito apaixonada por conhecer pessoas de contextos diferentes do meu, assim, né? Como sempre vivi em contextos muito de privilégio, assim, conhecer, né, por meio do Young Leaders mesmo, pessoas de diferentes contextos, viajar, conhecer pessoas, assim, que têm uma rotina de vida. Então, chegar num lugar, num país... Meu, como que é seu dia a dia? Você acorda e faz o quê? Tipo, qual bar que você frequenta? O que você pensa? Eu acho que isso é o que desperta até uma essência nossa que pode ser até ancestral, assim, né? Tipo, visitar lugares que os seus ancestrais
estavam, como eles viviam, o que eles pensavam. Então, acho que tudo isso desperta algo dentro da gente, assim, que vai muito além do que se a gente fica dentro da nossa caixa onde a gente vive. Então, lembrei muito disso, assim, você falando de viagem, tô realmente muito animada. Vamos falar um pouquinho agora para a gente pensar nessa questão do propósito. O que é sucesso para vocês, assim, né? Porque a gente vem muito de um lugar que as pessoas têm no imaginário delas, assim, que sucesso na vida é ter dinheiro. E geralmente aí começa um conflito interno, né? Assim, o que eu vou fazer? Eu vou ver da minha arte, né? Tem até aquela expressão meio pejorativa, assim, né? Então eu vou viver da minha arte, né? Assim. Ou ganhar dinheiro, né? E será que realmente essa ambiguidade que a gente faz mentalmente, né? Vou ser feliz ou ganhar dinheiro, vou fazer minha arte ou vou ter sucesso. Será que realmente ela é verdade? Assim, será que ela pode ser organizada internamente de uma outra forma? A gente criar, né, uma outra possibilidade, que na verdade vocês todos fizeram isso, né, da vida, assim, nós todos, né? Vivemos da nossa arte, vivemos com essa coerência. Porque, falando sobre isso, eu quero depois trazer como que isso se conecta com saúde, sabe? Pra gente, assim. Então, se alguém... Assim, você ia falar de saúde, mas você já começou a falar, mas não dá pra você tirar saúde do sucesso, né? Quando eu trabalhava no banco, o objetivo, o sucesso era, através de planilhas de Excel e relatórios que eu escrevia, eu transformava pessoas muito ricas em mais ricas ainda. Então esse era o sucesso ali, né? Quanto mais você fazia, mais bem-sucedido você é. A única variável é o acúmulo de capital, assim, né? A saúde não era uma variável interessante, importante, ou que deveria entrar nessa conta. Então, o conceito de sucesso, na minha jornada, ele foi se transformando. Por exemplo, quando eu estava viajando, ele era experienciar essa liberdade total. E com a maturidade, eu vejo que quanto mais eu fui aprendendo e estudando, mais a saúde entrou no sucesso, assim, né? Então, tem a ver, sim, com viver experiências, né? E acho que o dinheiro, hoje, ele é visto como uma ferramenta para você ver experiências, né? Através do dinheiro eu posso ver experiências de viagem, de onde eu moro, ou como eu me locomovo, né? Com a tecnologia e várias plataformas, é possível hoje você experienciar coisas sem ter tanto dinheiro, né? Então, essa percepção do dinheiro foi se mudando, principalmente nas gerações mais novas, e também com inflação e várias questões financeiras, as possibilidades também de acúmulo financeiro de pessoas mais novas hoje mudaram muito, né? A geração dos nossos pais ali era a geração do ter, né? Que você ia ter que ter uma casa, uma faculdade, uma carreira de 30 anos. A nossa geração, e por conta do privilégio de ter tido nossos pais também, que permitiram isso pra gente, a gente pode ser, né? Pode vivenciar nosso propósito e pode buscar por outras maneiras de ter sucesso, né? Prática de esportes, né? Ou relacionamentos, ou interações, trocas, viagens, sem ter que ter um elemento dinheiro nisso. E tem uma questão do medo do futuro, que era muito relacionado ao sucesso e ao dinheiro, que era na aposentadoria, sim, eu vou ser feliz, e aí ali eu vou ter tudo que eu preciso para curtir aquela vida lá na frente, né? Joga pro futuro ali, né? Então, o sucesso, a gente tá trazendo mais pro valor presente, assim, né? Mais com a consciência de vivemos em um mundo material, né? Temos necessidade, as contas não param de chegar, né? Exato. Então, acho que hoje ele tem a ver com esse equilíbrio, assim, né? Assim que eu olho na minha vida. Maravilhoso. Pra mim, acho que sucesso já mudou o conceito, né? Eu falo que nas empresas, principalmente, antigamente, sucesso era lucro. Resultado financeiro, retorno financeiro para acionistas. E no livro eu falo que negócios de sucesso são negócios com propósito, que aliam o lucro, que é importante, o resultado financeiro, com o impacto positivo no planeta. Então, o quanto essa empresa está deixando o mundo melhor através do seu negócio. E para a nossa vida pessoal é a mesma coisa. O sucesso é eu deixar um legado, eu estar lá morrendo lá com 100, cento e poucos anos, olhar para trás e falei, não, consegui deixar um mundo melhor do que quando eu nasci, através do meu trabalho, do meu tempo, da minha energia, dos meus recursos. Então tem muito a ver com o quanto que eu deixo o meu mundo melhor depois que eu estou partindo dessa jornada. Então é o sucesso consciente, né? Deixar um planeta melhor do que quando eu vim. Eu acho que esse é o conceito para mim hoje de sucesso e tem a ver também com viver a sua verdade, que aí exige um pouco de autoconhecimento
ser você, né? Abster da necessidade de agradar outras pessoas, que quando você descobre isso, a sua vida fica muito melhor. Sucesso consciente, essa pegou, hein? Gostei. Nossa, Pra tô mim- arrepiada aqui. Pode falar. Pra mim, sucesso tem até um conceito desse momento Oroguto, ele fala sobre MPC, que é um monte de pequenas coisas. Um monte de pequenas coisas. Um monte de pequenas coisas. Então, acho que o sucesso, ele tá muito na felicidade que a gente consegue construir dentro da nossa rotina, né? Então, como até eu acho engraçado, porque eu costumo ser uma pessoa que tô sempre feliz. E isso é estranho pra muita gente, né? Todo mundo fala assim, Cat, mas toda hora você faz reunião 7 horas da manhã, você tá sempre feliz. O que acontece? Tipo, é uma coisa que causa um incômodo, sabe? Você parece um golden, sei lá. E eu, gente, eu tô sempre feliz. Como é que a sua amiga falou assim, nossa, mas você é assim mesmo, igual do Instagram na vida real? Tinha uma galera que me acompanhava, tipo, no Instagram, não me conhecia pessoalmente. Aí eu falava, bom dia, Brasil! E a galera olhava falando assim, Cat, mas você é assim mesmo. Tipo, na vida real, eu falo, gente, eu acordo falando bom dia, Brasil pra minha cachorra. Tipo, eu sou assim. E é muito estranho como as pessoas estranham a felicidade. Quando a gente fala, quando as pessoas perguntam, como você tá? Sempre vem o problema. Sempre vem o desafio. E, tipo, sempre que as pessoas perguntam, Cat, como você tá? Eu falo, cara, minha vida tá incrível. Nunca esteve tão melhor. E, tipo, pra construir isso, é uma construção diária de sucesso. Se tem uma pequena coisa que tá me fazendo infeliz, tá, como que eu mudo aquela pequena coisa? Ou como que eu mudo a perspectiva daquela pequena coisa? Então, tava conversando com uma amiga minha essa semana, num café da manhã, e a gente tava falando sobre a importância das perspectivas e das histórias que a gente se conta sobre as coisas que acontecem. Então, se aconteceu uma coisa muito ruim, que aquilo me deixou infeliz, como eu mudo a história sobre aquilo dentro da minha cabeça, eu entendo outra perspectiva, eu confio no universo, eu me entrego pra isso e falo, gente, se isso tá acontecendo agora, é porque era pra acontecer desse jeito. Ou é pra me ensinar e não me frustrar com aquilo. E se a gente transforma a nossa perspectiva de tudo que acontece diariamente, acho que esse é um sucesso consciente, é um sucesso genuíno. Porque é a felicidade de tudo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Acho que a felicidade não é, e se um dia eu conquistar isso que você falou do longo prazo e tudo mais. Cara, é como eu conquisto a felicidade em tudo que eu faço a todos os momentos. E como que eu construo uma rotina em que eu viva isso. Por meio da saúde, né? Conectando com o que você falou. Então, cara, se é me conectar com a natureza, tá? Como eu construo uma rotina que diariamente, semanalmente eu me conecto com a natureza. Se é transformar o mundo, como eu construo uma rotina onde diariamente eu sinta que eu estou fazendo a diferença. Então, acho que o sucesso pra mim é um pouco do diário, assim, sabe? Da rotina. E pra você, Má? Então, pra mim, sucesso eu gosto de pensar assim numa coerência, sabe? Uma coerência entre o que você pensa, sente e faz. Pra mim, isso é a maior forma de eu me sentir com sucesso. Porque isso é me sentir que eu sendo realmente inteira, sabe? Então, essa pergunta que eu me faço diariamente, assim. Eu tô sendo coerente com o que eu acredito, com o que eu sou, né? Eu tô me sentindo inteira nisso que eu tô fazendo? Isso faz sentido pra mim? Pra mim, sucesso passa por aí, sabe? Assim, de sentir essa coerência, assim. E essa coerência, ela envolve também coisas mais práticas da vida, né? Lógico, porque se você... Até na pirâmide, né, que a gente tem lá de necessidades básicas, você tem que ter a sua segurança alimentar, segurança de moradia, segurança de casa, né? Assim, se sentir seguro para você estar bem, né? Então, a segurança física da gente é importante também. Então, passa por uma questão prática da vida também, de prover, de fazer acontecer, né? Mas até fui assistir essa semana Divertidamente 2. Ai, não Vocês sei. foram? Maravilhoso. E daí eu falei assim, cara, essa é a sacada, né? Porque quando ela era criança, a emoção que estava ali no comando era a alegria, entendeu? E daí quando a gente fica adulto, começa, né, a pensar de forma mais ampla as coisas do mundo, a emoção que toma conta do comando é a ansiedade. Olha isso, olha isso. E como isso começa a bagunçar tudo, entende? Porque a gente não vai mais
priorizar os momentos que a gente se sente feliz, né? A gente, pela ansiedade de fazer acontecer, de prover, de tal, a gente começa a se perder, né? Então, o sucesso, para mim, assim, vem muito disso, sabe? Dessa coerência, de resgatar essa coerência da nossa genuinidade, sabe? De quem somos mesmo, assim, né? Deixar a ansiedade, o medo um pouco... Tá com medo? Mas fé, sabe? De acreditar que dá para ser. Para mim, uma fé aplicada. Dá para... Entendeu? Assim... E como você vê a saúde nessa ansiedade também, assim? Como, né, com tantas pessoas que estão sempre Passando. ansiosas o tempo todo, como que você vê uma nova visão de saúde, assim, pra isso? Então, eu acho assim, primeiro olhar para a história de vida de cada um, né? Não dá pra gente falar, dar uma receita aqui que serve para todo mundo. Acho que cada um tem uma história que o constitui atualmente, né? Então, essa ansiedade que sente hoje tem a ver com essa história de vida. Então, olhar para isso, esse processo de autoconhecimento, né? De você se olhar, se conhecer, isso também faz muita diferença. E essa conexão que eu falei, sabe? De resgatar essa coerência do que eu penso, sinto e faço. Acho que isso traz muito mais organização interna, sabe? Para as pessoas que estão hoje sofrendo de ansiedade. E técnicas, algumas técnicas também, por exemplo, meditação, né? O Rick acabou de voltar aí do Vipassana, retiro de 10 dias. Não, acabei de fazer minha inscrição. Tô na lista de espera pro dia 24, querendo ir. Olha, vai pegar minha vaga, então. Né, eu me inscrevi, mas não vou. Ah, é? Olha, então eu vou, hein? Acho que algumas técnicas ajudam muito, né, a gente lidar com esses momentos de vulnerabilidade. Acho que a meditação é uma organização interna que ajuda muito. E cada vez eu acho que as organizações, as lideranças estão percebendo isso, a importância de trazer isso para o seu time, né, para a cultura nacional. E é isso, né? Para mim, sucesso, então, né, passa por isso. E quando a gente pensa em saúde, né? Vamos, então, para o nosso momento aí de pensar por que não dá para desvincular ser saudável, conviver uma vida ativa de trabalho coerente, né? Quando com 20, eu lembro quando eu tinha 20 anos, né? Ia pra festa, virava à noite na balada, trabalhava, estudava. Tinha muita energia, assim, né? Então, né, parecia que não fazia, eu realmente não olhava pra isso, assim, né? Hábitos saudáveis, com o tempo eu fui vendo, as ressacas ficaram bem piores, assim. Então, a saúde, ela foi entrando por uma necessidade também, né? Um burnout que veio com 20 anos, eu acho que talvez eu não teria, assim, né? Mas hoje, com a tecnologia também que tá tão exposta em todos os lugares, né? Os níveis de ansiedade também estão maiores. O planeta está no momento, ainda mais depois de uma pandemia, cada vez mais desafiador em termos ambientais, né? Então, a ansiedade, medo do futuro, né? E preocupações com o futuro, saúdes mentais vêm e físicas também. Qualidade do ar, qualidade da água, níveis de estresse, né? Então, a gente vive num mundo que... Tem uma frase do Jiddu Krishnamurti que eu gosto muito, que ele fala assim, se adaptar a um mundo que é doente não é sinônimo de saúde, é sinônimo de doença, né? Então, muitas vezes a gente tenta fazer o que tá todo mundo fazendo, né, pra se adaptar, mas isso não é saúde, assim, né? Então, muitas vezes, igual propósito, a gente tem que ir na contramão. E quando a gente fala de práticas, de a mesma meditação, né, por mais que tá tão difundido, assim, na prática mesmo, né, ainda é algo muito radical, assim, né? A gente tava falando um pouco antes, né, o ato de meditar, né? Então, para mim, o ato de olhar para sua alimentação, para o que você come, para o impacto que tem o que você come, a quantidade, a qualidade, a origem, o sono, a quantidade, a qualidade do seu sono, pensamentos, né? Alinhar pensamentos, palavras e ação, mas qual que é a qualidade real dos seus pensamentos, aquele que você não fala para ninguém, né? Então, tudo isso entra nessa conta de saúde, né? Muitas vezes a gente trata a saúde como calorias, né? Quantas calorias eu consumo, quantas horas eu passo ali na Qual cama. é a minha composição corporal? São checks, né? São checklists, né? Que no final vão trazendo mais ansiedade. Muitas vezes eles são até prejudiciais, o jeito que a gente tem de fragmentar tudo, né? Então a gente fragmenta aqui carboidratos, proteínas.
horas de sono aqui. Não, você fez 32 minutos de corrida, com qual... Pace. Qual pace? Então, a gente fragmenta. Então, às vezes, a mesma mentalidade que a gente está criando as doenças, a gente está tentando usar essa mesma mentalidade para sair dela, né? Então, muitas vezes, realmente esse mudar esse olhar que a gente tem para as coisas, que eu acho que é essencial. Então, Bom, para mim, assim, saúde começa no nosso entorno, sabe? Nosso entorno das relações, das nossas relações de amizade, familiar, do trabalho, nossas relações com o meio ambiente. Não tem como a gente desvincular nossa saúde. Porque a gente pensa dizendo isso, quero ser saudável. Geralmente a gente pensa no nosso corpinho, né? No nosso eu, aquilo que faz parte aqui dessa bolha, né? Mas essa bolha, ela tá conectada com o mundo. Ela não tá desconectada. Estamos todo mundo no mesmo barco, né? No mesmo planeta. Então não dá para mim pensar em uma qualidade de vida, em uma saúde, se não tiver uma água de qualidade, se não tiver um ar de qualidade, né? Se não tiver relações de qualidade. Então, para mim, aí eu vejo uma grande relação, sabe? Assim, de o que eu escolho fazer no mundo, desde as minhas escolhas de compra, né? E onde eu invisto meu tempo e meu dinheiro, com o impacto que isso está trazendo para o planeta, que depois vai reverter para mim, de alguma forma, né? E no meu próprio ser mesmo, assim, né? Então, aí eu vejo uma conexão, que não tem como a gente pensar saúde sem pensar como a gente vive no mundo, né? eu quando falo em saúde, eu falo em duas coisas, pensando mais em saúde física, que é atividade física, que eu sempre fui muito ativo, desde criança. Hoje eu faço 5 esportes diferentes, me permito, né, pela qualidade de vida. Antes eu não conseguia por causa de tempo. Quando eu estava na Vida Veg, eu trabalho das 8 da manhã ou das 7 até 9 da noite, saía academia todo dia, de segunda a sexta, disciplina. Porque aumenta a disposição, melhora o sono, índice de massa muscular, tudo. Então, durante a Vida Veg, muito disciplinado com a academia. E depois, hoje eu faço futebol, futevôlei, tênis, beach tênis. É divertido também fazer. Um aeróbico também é bom, né? Mas eu vou muito também para alimentação. Então, depois que eu virei vegano, melhorou tudo também na minha vida. Sono, disposição, pele, tudo, tudo. E eu parei de ficar doente. Antigamente eu tinha amidalite 3, 4 vezes por ano, tinha que tomar bezetacil. Já perdi as contas de quantos bezetacil já tomei por causa de amidalite. Virei vegano, cortei leite de vaca principalmente, parou a amidalite. Então minhas alergias, rinites melhoraram demais, inflamação, tudo, virando vegano. E quando a gente vai olhar para a ciência também, antigamente as principais causas de mortes no mundo eram doenças transmissíveis. E de 2, 3 décadas para cá isso mudou, são doenças crônicas não transmissíveis. E, em primeiro lugar, doenças cardiovasculares. As pessoas estão morrendo porque tem muita gordura no sangue. Cardiometabólicas. Né? Exatamente. E isso provém principalmente, mas muito principalmente, de uma alimentação de origem animal. Tem alto índice de gordura saturada e colesterol. Carne, leite e ovos. Então, isso está diretamente ligado à quantidade de doenças e mortes. A gente podia evitar muitas mortes no mundo com uma alimentação vegana e diminuir drasticamente o custo com saúde pública, quando a gente vai para políticas públicas e tal. Então, já passou da hora de governantes, políticos olharem para isso. A gente já está implementando algumas coisas, por exemplo, tem segunda sem carne em muitas escolas públicas no Brasil. Então, a criançada lá na merenda, uma segunda-feira, come sem carne, sente que é gostoso, que é prazeroso também, né? E isso começa a despertar na consciência das crianças e adolescentes essa versão aí para pesquisar mais sobre o veganismo. Então, para mim, a alimentação vegana está diretamente ligado à melhora de saúde individualmente e para todo mundo que eu conheço que foi para esse caminho. Nossa, eu tive uma história similar. E aí eu conecto também com o que eu acredito como saúde. Para mim, é muito uma saúde, acho que ela começa no autoconhecimento. Né? Eu também não sou 100% vegana, mas de segunda a sexta, sim. Às vezes, final de semana, ainda um queijinho eu escapo.
Mas eu também me tornei vegana por questão de saúde, né? Meu avô, ele descobriu 18 tumores na cabeça. E o médico falou que ele ia ter 7 dias de vida. E aí minha mãe levou ele no nutrólogo, e o nutrólogo falou, veganismo amanhã. E aí eu falei, meu Deus, mas eu era viciada em carne, não brigava com a minha mãe quando no almoço não tinha carne, porque meu pai era vegetariano, então foi sempre um embate. E aí eu falei, vô, por você, eu vou virar vegana. E eu odiava berinjela, eu lembro que no dia seguinte só tinha berinjela. Eu falei, que comece o desafio, Brasil! E isso foi um processo de autoconhecimento pra mim, de eu começar a perceber o quanto que o alimento impactava na forma que eu pensava, na disposição que eu tinha, nas coisas que eu queria fazer, na minha recuperação muscular. Então, tirar o queijo. Antes, eu demorava 3 dias pra me recuperar de um triatlon. Depois, tipo, no dia seguinte eu tava bem, porque eu não tinha comido pizza depois de um triatlon, tipo assim. E eu começo a perceber isso. Então, acho que a saúde, ela é muito uma jornada de autoconhecimento. A gente se estar aberto a testar diferentes coisas da nossa saúde, né? Então, se hoje eu fui doutrinado desde a escola de que o meu almoço é arroz, feijão e carne, estar aberta a testar arroz, feijão e abobrinha, arroz, grão de bico e outra coisa, e sentir como que isso encaixa no meu corpo, né? Talvez dentro dessa descoberta eu veja que algumas coisas realmente, né, não trazem tanto impacto. Mas acho que estar aberto a isso, fazer essa descoberta de uma forma contínua, né? Eu sempre fiz isso em fases, em ondas. Então, eu tive uma onda que eu fiz 4 meses sem açúcar, depois 4 meses sem glúten, sem queijo, sem leite. E aí, isso eu fui descobrindo, cara, como que cada um dos alimentos impactam dentro do meu corpo. Impactam até na forma que eu penso. Às vezes, tá mais aberta, tá mais criativa, não tá? E, do mesmo tempo, o esporte, né? Então, acho que essa saúde consciente vem muito do autoconhecimento. Às vezes, eu converso com muitas pessoas, cara, mas eu não gosto de praticar esporte, eu não aguento academia. Não é só academia, né, à noite que existe. Existem muitos outros esportes. Talvez você não tenha encontrado o esporte que faz sentido pra você. Então, acho que a gente ter esse autoconhecimento, usar a saúde como uma forma da gente perceber o que faz bem pra gente, se permitir testar coisas diferentes e realmente colocar isso dentro da nossa rotina. Assim como a gente foi doutrinado desde pequeno. Eu acordo, uma vez por dia eu preciso tomar banho, eu preciso escovar o meu dente e eu preciso comer. E eu preciso dormir. Você também precisa praticar esporte, você precisa encontrar um momento para respirar, você precisa... Então, ir encontrando, né, de uma forma aí 360, as coisas que fazem parte do seu dia a dia, como colocar isso dentro da sua rotina, eu vejo muito como um caminho de uma saúde, né, e uma saúde que faça bem pra gente, não que seja um peso, né, como você comentou, de muita gente, tem o checklist, eu preciso meditar, que às vezes eu falo, caramba, hoje eu treinei 2 vezes, eu meditei, eu fiz 2 vezes também, eu fiz meu yoga, eu fiz isso, mas para chegar nisso, é começar pequeno, né? Começar a incluir isso, mudar a rotina dentro do dia a dia, testando coisas diferentes e priorizando aquilo que realmente nos faz bem pro momento que a gente tá na vida, né? Legal, você tocou num ponto que é o câncer também. Eu conheço pessoas que estão tratando câncer pela alimentação vegana. E o câncer, cientificamente, é provado que a alimentação vegana previne de câncer tipo 2. E tem alguns alimentos de origem animal, alimentos eu chamo de produtos, para mim não são alimentos, tipo salsicha, linguiça, que são os processados, eles têm o mesmo nível cancerígeno do que o cigarro. Então, hoje em dia as pessoas sabem que o cigarro faz mal, tá lá na embalagem e tal, mas ninguém fala porque tem uma forte poderes econômicos por trás da indústria, mas carne processada tem o mesmo nível cancerígeno do que o cigarro. E aí, partindo para o esporte também, eu quero sugerir para quem está assistindo, ouvindo, assistir Dieta de Gladiadores. Não sei se vocês já viram. Esse São atletas de alta performance, por exemplo, Lewis Hamilton, o maior campeão da Fórmula 1 da história, que são veganos. Então, já está mais do que comprovado que a alimentação vegana, desde que eu sempre recomendo para ir numa nutricionista especializada, uma médica, nutróloga, se possível, mas... Tendo uma dieta balanceada, você vai melhorar em tudo, sua imunidade, sua performance nas atividades físicas, e você consegue proteínas, vitaminas, minerais, tudo que você precisa. Na verdade, a proteína ela vem de origem vegetal. O animal vai, come o vegetal, e depois o ser humano vai, come o animal, mas a origem da proteína é no vegetal. Então, por que não ir direto na fonte e tirar um intermediário que gasta de 90% a 99% da sua energia consumida para sobreviver, pensar e andar, para entregar de 1 a 10% para o ser humano.
E esse 90, 99% de energia vem de água, uso de água, de terra, de emissão de gases para produzir monoculturas, para alimentar esses animais. E aí o planeta também fica doente, porque não está dando conta do tanto de recurso natural que nós estamos usando para ter uma alimentação de origem animal, sendo que é desnecessário. Sim. Esse dado que o Anderson trouxe é verdade mesmo, assim, né? Até falando um pouco mais assim, que é da minha área, a gente não sabe, mas quando a gente consome mais de 3 vezes na semana carne vermelha ou embutidos, o risco de você ter câncer de colo, de intestino, né, é igual ao risco de quem fuma cigarro, ter câncer de pulmão. Esses dados eu acho muito assim, interessante, porque teve políticas públicas, né, assim, incentivando a não fumar, porque começaram a ver a correlação entre fumar e câncer de pulmão. Mas ainda não tivemos uma política pública de sensibilização, né, da comunidade como um todo, aí, das pessoas, para o risco do consumo de carne exagerado. Eu não estou falando que comer carne dá câncer, não. Estou falando que tem pesquisas indicando que se você come carne vermelha e embutidos mais de 3 vezes na semana, você tem o mesmo risco de ter um câncer de colo, de intestino, que é um dos cânceres também super prevalentes no Brasil, de ter câncer de colo, entendeu? Igual quem fuma tem de câncer de pulmão. Então é importante a gente falar sobre isso, assim, né? E essa escolha, ela impacta muito além, né? A gente acabou indo mais para esse lado aí da conversa, mas eu acho que tem a ver, né, com o que a gente entende como sucesso na vida, como saúde, né? Sei que não é fácil de, muitas vezes, implementar isso na vida, assim. Eu mesmo não sou vegana plena, assim, mas construo estratégias na minha vida, assim, de ir colocando isso, né? Então fica aí um convite para quem está nos assistindo a fazer aí alguma estratégia de começar a colocar isso na vida. Posso só, antes de você encerrar, só para citar, tem um post no meu Instagram, Anderson Vidaveg. Tem 5 documentários que eu indico assistir para se informar mais sobre isso. Aí fala de saúde na alimentação vegana, fala de impacto no meio ambiente, fala de animais. Maravilha. Quem quiser, é só me mandar um direct que eu mando para se informar mais sobre esse assunto. Maravilha. Tá bom. Eu vou colocar aí na descrição do nosso podcast os nossos Insta, né? E, bom, então vamos caminhando aí para as finaleiras. Nossa, Passou rápido, quando a gente pensa, então, assim, né, em como trazer para as pessoas essa reflexão da importância de viver o propósito, né, que nós temos já internamente, ou se você ainda não descobriu, está começando a pensar sobre isso agora, leia pessoas, converse, né, com pessoas que já fizeram essa jornada, para entender como foi o processo delas, e isso também facilita o nosso próprio processo, né? Essa rede de comunidade que vai se apoiando, né? E vai se organizando. Porque, por exemplo, hoje, para mim, ter vocês ao meu entorno, entendeu? Né? Nesse momento aqui na vida, isso fortalece demais as pessoas, né? Porque quando você tá sozinho no mundo, você se sente uma louca, né? Estagiária louca. Agora, quando você tá rodeado... Nem vem. A gente tem uma eu camiseta escrito o quê? Nem vem que eu sou bem louca. Aí a gente risca o bem que eu sou bem louca. Loucura boa. E é isso, né? A gente vai se conectando na vida e vai achando também as mesmas vibrações, né? Os mesmos propósitos, e isso fortalece demais. Então, pedi para Leão deixar a sua mensagem final aí, então. Acho que da onda do que você tá trazendo, né? Tem uma frase que eu vi, hoje ela tá bem conhecida, mas você é a média das 5 pessoas que você mais se associa com, né? Não sei exatamente quem disse, mas pra mim é muito verdade, assim, né? Não só se associa proximamente, mas quem você consome, né? De conteúdos, de livros, de falas, né? De amigos, né? De o que você está se cercando, né? Porque, assim, a transformação, eu acho que ela vem a partir disso, de uma inspiração, né? Primeiro, que é possível, né? Então, até para se conectar, acho que
sincronicidade, né? Ou propósito que vem de dentro para fora e de fora para dentro, assim, nessa troca, também me ressoa muito esse conceito da ambiência, né? De com quem você está cercado, aonde você está, o seu entorno, né? Fisicamente, né? Isso tem a ver com clima, com água, com natureza, com concreto, né? Com o que quer que seja. E pessoas, né? Mentalidades e hábitos, né? É muito mais fácil essa transformação quando você está cercado de pessoas que também estão nela, né? Sejam pessoas que possam ser mentores, né? Que já passaram pela jornada, ou pessoas que estão experienciando as mesmas coisas que você, né? Então, acho que essas trocas são muito ricas. Então, tanto para ressignificar o que é sucesso, quanto para esse alinhamento de propósito, né? Interno e externo, né? No sentir e no fazer, quanto na vida como um todo, né? Nos conceitos de saúde, de felicidade. Então, acho que nessa linha do que você está trazendo, se cercar de gente que te faz sentido, né? E às vezes não é fácil. O seu entorno, ele não necessariamente está vibrando igual você, né? Mas tem aquele, putz, mas eu vou abandonar essas pessoas, né, esses amigos. Não é abandonar, você vai cultivando, você vai nutrindo relações, ou conteúdos, ou estudos, né, ou experiências, com o que te faz mais sentido, né? Então, acho que naturalmente isso vai acontecendo, porque a gente está sempre se transformando, né? Então, a gente está mudando, o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, e muitas vezes a gente está apegado ali a crenças, valores, tradições, ideias que já não nos representam, né? Mas a gente tem um apego tão forte, e no nível das opiniões, é muito difícil a gente concordar, né? Mas no nível das vontades, a gente pode chegar lá, né? Então, a gente está muito dividido como sociedade, muito polarizado no nível das opiniões, né? Então, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é certo, isso é errado. Mas ali no nível das vontades, né? De querer um mundo pleno, feliz, abundante, saudável. Essas vontades estão alinhadas, né? Então, como é que a gente vai do nível das opiniões para o nível das vontades através Legal isso. dessas trocas, né? Porque isso faz a gente romper um pouco das polaridades, né? Todo mundo, no fundo, quer coisas muito parecidas, né? Deseja coisas muito parecidas. Bem legal isso. Bom, acho que eu vejo como 3 passos, assim, pra fechar, né? Acho que é o autoconhecimento, o teste e o consentimento. Então, o autoconhecimento é você primeiro olhar pra sua vida e pensar, né? O que não me faz feliz hoje? Né? Quais são um monte de pequenas coisas que não estão me tornando 100% feliz todos os dias? Você criar uma estratégia para mudar isso dentro da sua rotina e se permitir testar. Não é porque a gente falou aqui que uma coisa funcionou pra gente que vai funcionar pra você, né? Isso é um repertório para ajudar vocês de alguma forma, mas você pensar o que eu tô disposto a testar hoje e começar pequeno, né? Se permitir testar. E o terceiro, que é o consentimento, é aprender a dizer não. Eu acho que é uma das principais coisas da vida, assim, porque quando a gente está num processo de transformação, exige que a gente repriorize a nossa saúde. E priorizar as coisas requer aprender a dizer não. Então, se alguém vai te pedir um relatório à noite ou alguma coisa que você quer fazer, você saber dizer não para outra pessoa é dizer sim para você mesmo. Então, acho que esse treino também é muito importante. Dentro do meu dia a dia, como eu vou aprender a dizer não, seja para as pessoas que não estão me fazendo bem, seja não para o brigadeiro que eu quero comer uma lata inteira todos os dias, ou seja para dizer não para uma liderança que me pediu alguma coisa e eu não vou fazer naquele dia, eu vou aprender a negociar aquilo, porque a minha prioridade também é a minha saúde. Então, acho que eu vejo sobre esses 3 principais pontos, assim, né? Conhecer, se autoconhecer, se permitir testar e aprender a dizer não para as pessoas e aprender a dizer sim para sim. Perfeito. Excelente, hein? Que aula, não foi? Muito bom. Metódica, processos. Boa. Que isso. Parabéns. Eu acho que vou pegar um ponto do Rick, que ele falou de apego, né? E eu aprendi que o que causa o sofrimento nas pessoas é o apego. Unicamente o apego. Apego a alguém, apego a uma coisa, apego ao passado. E, pô, eu tô com 36 anos hoje. Esses dias me mandaram fazer tava no evento, mandaram fazer... Tinha um papel cheio de quadradinhos aqui, com 100 quadradinhos, 80 eu acho. Mandaram pintar, quantos anos tinha, pintei 36, sobrou mais da metade da minha vida. Falei, cara, olha que maravilha. Eu ainda tenho 60, 70 anos pra viver.
eu já aprendi demais com o meu passado, então hoje eu busco não ter mais apego, que para diminuir ou zerar o sofrimento, você tem que desapegar do passado, mas tirar os aprendizados. Então, o tanto de coisa que eu já aprendi, então hoje eu busco ensinar, eu dou mentorias para pessoas, empreendedores, dou palestras também, mas olha que maravilha, você tem 60 anos pela sua frente, abertas surpresas que a vida tem para te trazer, que são infinitas possibilidades. A vida é uma maravilha. Então, hoje eu enxergo dessa maneira e o autoconhecimento me ajudou muito a chegar nisso. Então, eu já tive alguns processos aí e agora eu quero ir para o Vipassana, mas respirar, olhar para dentro, meditação, já consagrei a ayahuasca algumas vezes, já fui em retiros de silêncio com Prem Baba, viajar também ajuda muito. Então, buscar essas experiências diferentes para buscar a sua verdade e viver a sua verdade e estar aberto ao que a vida tem para te trazer, que são infinitas possibilidades, e essa é a graça da vida. E sempre se alinhar ao seu propósito, né? Então eu falo que às vezes o propósito não é do dia para a noite, pode demorar um processo, mas a gente traz técnicas que tá aí no livro e tá na internet para te ajudar a descobrir o propósito, e a partir do momento que você se alinha a ele, tudo melhora também na sua vida, né? Tudo melhora. E estou aí para ajudar. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar sendo com vocês. Muito bom, gente. Estou muito feliz aí pelo nosso encontro, pela nossa conversa. Foi realmente, assim, bem profundo, eu acho, sabe? O que a gente conseguiu trazer aqui, né? Cada um com o seu repertório de vida mesmo, assim, o que vive, não que acha ou que leu, né? Mas que a gente vive mesmo. A gente fazer essa conversa e saio muito inspirada, assim, mais inspirada ainda, né? Espero que você aí de casa também tenha se inspirado. A ideia é essa, né? Da gente trazer nesse podcast assuntos que a gente ache relevante e que impacta a saúde das pessoas. Então, agradeço demais vocês. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, gente.